Boa tarde todo mundo, eu sou o Thales do canal Física Sem Neura e hoje vamos falar sobre a Lei de Faraday, o tema queridinho do Enem quando diz respeito de eletromagnetismo. Lei de Faraday está dentro de indução eletromagnética. Indução eletromagnética, muita gente acha que é difícil, um bicho de sete cabeças. Professor, eu não consegui entender nem o que é a propriedade de um ímã, que salvo entender, né, eletromagnetismo. De verdade, gente, vai sim. Hoje, nessa aula de hoje, eu vou te mostrar o que é a indução eletromagnética, você vai entender a definição, você vai entender o experimento de Faraday, você vai entender a lei de Faraday, você vai entender aplicações do nosso dia a dia. E para finalizar, a gente vai fazer duas questões do Enem, inclusive uma é do ano passado, um assunto está sempre em voga, sempre cai pelo menos uma questão de eletromagnetismo no Enem. E quando cai, costuma ser de lei de Faraday ou experimento de Faraday. E você pode deixar de acertar uma questão de física, você que pretende passar num curso mais concorrido, tipo medicina, direito, engenharia, não, cara, de jeito nenhum. Você tem que garantir, né, o máximo de pontos possível, né, pelo menos ali, né, para ter aquela margem de segurança ali, né, tranquilidade, aquela tranquilidade das férias, fazer pelo menos umas 12 de 15 questões de física no Enem. Lembrando que na ciência da natureza tem 45 questões, né, e é mais ou menos, né, a média, né, costuma ser umas 15 de física, 15 de química e 15 de biologia. Então, se você consegue acertar ali, né, uma média de 80%, né, de cada disciplina, né, ou seja, 12 de química, 12 de biologia, 12 de física, a chance de você acertar 12, né, uma média de 80% no restante da prova é grande, e aí a aprovação, né, está mais do que garantida. Entendidos? Então bora lá então falar de indução eletromagnética aí, né? Destravar vocês de vez com questões envolvendo esse assunto hoje. Ó, primeira coisa aqui que eu quero falar para vocês, deixa eu organizar aqui, é a definição, é uma definição na qual neste momento você vai ler e falar assim, nossa professor, que complexo, só que fica comigo até o final, que depois dessa aula de hoje você vai ver que é bem palpável essa matéria. Vamos lá, ó. O que é a definição de indução eletromagnética, né? É um fenômeno que origina a produção de uma força eletromotriz, né? A gente chama de FEM, de força eletromotriz, ou tensão ou voltagem. Professor, então quer dizer que essa força eletromotriz é a mesma coisa de tensão ou voltagem que tem no interior de pilhas e baterias? A resposta é sim, é a mesma coisa. Só que aqui a gente usa o termo força eletromotriz justamente para que possamos diferenciar esse tipo de gerador, né, em larga escala, que a gente vai ver aqui em indução eletromagnética, com o que tem lá no interior de pilhas e baterias que você estuda lá em eletrodinâmica, tá bom? E quando que origina essa voltagem ou essa tensão elétrica, que a gente chama de força eletromotriz, né? Quando um corpo é exposto em um campo magnético variável, igual eu vou mostrar para vocês aqui a pouquinho. Então lembra disso, ó, quando um corpo, né, é exposto, né, esse corpo tem que ser um corpo, de maneira geral, né, um condutor. Então, quando um condutor é exposto em um campo magnético variável, é comum gerar uma força eletromotriz que também vai gerar uma corrente elétrica. Então, é esse o funcionamento, né, é isso que a gente vai estudar hoje. E mesmo se você não tenha, né, entendido 100% o que eu acabei de falar aqui, fica comigo até o final, que você vai ver que é de boaça mesmo. Então, vamos lá, ó. Antes de falar, né, dessa lei de Lenz, experimento que foi mal. Antes de falar, né, da lei de Faraday ou do experimento de Michael Faraday, eu quero apresentar para vocês uma grandeza chamada fluxo magnético. O que é um fluxo magnético? Corresponde ao número de linhas de indução que atravessa a área de uma espira. Professor, mas o que é uma área de uma espira? É só você pegar, por exemplo, um fio. Isso aqui é um fio, né? É um cabo USB. É o seguinte, é um fio aqui. Aqui eu tenho um fio retilíneo, mas se eu faço isso aqui com esse fio, ó, agora neste momento eu tenho uma espira, pronto. E agora, se eu colocar um ímã, imagina eu pegando um ímã e colocando aqui do lado. Esse ímã tem um campo magnético em volta dele. E quando o campo magnético atravessa o interior de uma espira, ó, tem atravessando o interior de uma espira, os meus dedos é o campo magnético, a gente tem uma coisinha chamada de fluxo magnético. Só isso, olha que simples. Então, o fluxo magnético corresponde ao número de linhas de indução magnética que atravessa a área de uma espira. Eu estou mostrando aí para vocês aí, ó, nesse desenho. Para calcular, é bem tranquilo, o fluxo magnético representado pela letra φ, né? Essa letra é uma bolinha com corte aqui, é uma letra grega chamada φ. Basta pegar o campo magnético, que é representado pela letra beta, vezes a área, né, a área que tem aqui, ó,
vezes o seno de θ. Eu vou falar do seno de θ daqui a pouquinho, com mais detalhe. Mas eu deixei tudo anotado aqui, ó. Beta é o campo magnético, A é a área da espira e θ é o ângulo entre o campo magnético e a área da espira, igual está representado aqui na figura, ó, nesse pontozinho aqui, mas eu vou explicar melhor, né, no próximo slide, para ficar bem claro como é que funciona esse θ, que quando chega alguma coisa envolvendo seno, cosseno, tangente, o aluno já fica com medo, mas aqui, gente, é muito tranquilo, de verdade mesmo, vocês vão ver que não tem nenhum segredo, bem suave. Então vamos lá, ó. E a unidade de medida vai ser o quê? É o campo magnético, né, que é dado em Tesla, a área é dada em metro quadrado, e Tesla vezes metro quadrado recebe o nome de Weber, né, a homenagem a Max Weber, é um cara que estudou muitas ondas eletromagnéticas, fez várias descobertas nesse ramo do eletromagnetismo, e então, em homenagem a ele, a unidade de fluxo magnético é Weber, representado por WB. Pronto, simples assim. E agora, uma observação importante sobre esse ângulo θ, né? Igual eu falei para vocês, é tranquilo, é muito de boa. Então vamos lá, ó. Fluxo magnético máximo e fluxo magnético nulo de acordo com o ângulo θ. Então isso vai ser muito importante para essa aula de hoje que eu estou passando para vocês aqui dentro do canal no YouTube. Ó, primeira coisa, toda vez que você, né, tem um campo magnético perpendicular, né, à área da espira, igual eu estou fazendo aqui, ó, olha só o campo magnético na horizontal, tá vendo? E olha a espira, como é que ela está na vertical. Então faz 90 graus, igual eu estou mostrando a figura aí para vocês. Então, a gente tem que lembrar, né, que o seno de 90 é igual a 1. Então, neste caso aqui, eu tenho o máximo de linhas de campo magnético atravessando. Então, eu tenho um fluxo magnético máximo. Olha que simples. Só isso. Então, para calcular o fluxo magnético máximo, é só pegar, né, o campo magnético, a quantidade de campo magnético que tem aqui, que vai ser dado para você, e multiplicar pela área que você tem o valor, né, do fluxo magnético. De maneira geral, quase sempre, 95% das questões vai mostrar para você a espira perpendicular ao campo magnético. Então nem precisa preocupar com o seno. Olha que fácil, não é que legal? Nem porque o seno de 90 já é igual a 1, então ele é omitido. Pronto. Agora, quando eu abaixar a minha espira, por exemplo, aqui, estou abaixando a espira, abaixando, abaixando. E aí aqui, ó, perceba que o fluxo magnético não vai ter mais, não tem campo magnético atravessando a espira, tá vendo? Parou. Uai, professor, verdade. Então, neste momento aqui, a gente tem um fluxo magnético igual a zero. E olha como que faz sentido, ó. Seno de zero é igual a zero, né? Isso é da trigonometria. Então, zero vezes a área vezes o campo magnético vai dar o quê? Zero. Então, tem um fluxo magnético nulo, né? Que é igual a zero. Pronto. E, então, de maneira geral, bem tranquilo, né? É bem intuitivo, né? É bem visual isso, né? Ó, perpendicular, campo magnético máximo, fluxo magnético máximo. É só pegar a área vezes o campo magnético. Quando está deitadinho, não tem fluxo magnético passando. Aí quando tem um ângulo qualquer, vai ser dado para você o seno dele, aí você multiplica junto aí, com o campo magnético com a área. Por exemplo, o ângulo é de 60 graus, né? Aí você vai fazer seno de 60. O ângulo é de 30, né? O seno de 30 é igual a meio, então você multiplica por meio, né? Então o fluxo magnético é metade, né, comparado quando está 90 graus. Entendidos? Mas, de verdade, a maioria das questões, quando cai envolvendo, né, um fluxo magnético na qual a espira está perpendicular ao campo magnético. Entendidos? Pronto. Viu que não é nenhum bicho de sete cabeças entender, né, essa questão de fluxo magnético, que envolve seno, né? Então, as pessoas às vezes ficam com medo, mas na verdade talvez nem tenha feito aquele esforço para aprender, ou se não, nem tenha tido uma explicação, né, assim, com maior clareza, né? Às vezes falta um pouquinho também de uma explicação com clareza para ficar mais claro tudo aí. Entendidos? Aí, bom, agora sim a gente vai falar, né, do experimento de Michael Faraday. Praticamente toda essa aula de agora vai ter em volta do experimento de Michael Faraday. Ai, professor, então agora vai ficar difícil. Eu te garanto que não. Muitas pessoas pensam assim, nossa, eu não consegui aprender física nem no meu colégio, depois de tantos anos lá, tentando aprender com o meu professor, ou em algum pré-vestibular. Por que eu vou aprender aqui agora com você? Fique comigo que você vai ver que é super palpável a maneira que eu explico e o motivo, né? Tem uma resposta, né? Por que comigo você consegue aprender? Porque até pouco tempo atrás eu estava na sua pele e eu não sabia praticamente nada de física. Eu formei ensino médio em escola pública, fiquei 2 anos sem estudar. Então, eu tenho essa relação, né, de ter tido uma dificuldade muito grande com a física, demorei anos para aprender
E quando eu vi, né, o que eu precisava para aprender, né, qual que era a lógica, qual que era a linha de raciocínio, eu acabei me tornando um professor na qual eu consigo fazer alunos, né, que não tem base praticamente nenhuma a aprender física. E é isso que me move hoje em dia, e é isso que me enche de orgulho, né, conseguir levar, né, a ciência, a física para aqueles que não tiveram a oportunidade de aprender, né, ou às vezes não tiveram interesse. Né. No meu caso, as duas coisas se juntaram. Eu não tinha interesse, nenhum professor despertou interesse em mim, na época que eu era do colégio público, e também não tinha, né, aquele interesse também do professor, né? O professor é muito desvalorizado em rede pública de maneira geral, então falta aquele incentivo também, e acabou que eu não aprendi nada, eu fui aprender depois da marra, pegando livros, tentando entender professores muito bons que eu fui tendo no pré-vestibular, então, mas foi doído, foi sofrido, mas chegou um momento que eu estava fechando, né, os vestibulares de física, por isso que eu estou aqui hoje ensinando você física, com muita alegria. Tá bom? Então vamos lá então falar do experimento de Michael Faraday. Olha que legal, ó. Então o que Michael Faraday fez? Ele pegou uma espira e aproximou de uma região onde tinha um campo magnético. Então, ó, no desenho aí, ó, só para ficar mais claro que pelo isso aqui no quadro, ó, imagina aqui, ó, xzinho é um campo magnético entrando. Estou falando para vocês que isso aqui é campo magnético. Pronto. Ah, professor, beleza, entendi. E aí? E aí rola o seguinte, só ver o enquadramento da câmera que está bom. Pronto, tá legal. Então falou o seguinte, ó. Quando ele estava, né, aproximando a espira, até o momento em que a espira estava totalmente, né, fora do campo magnético, até aqui nesse ponto aqui, ó, não tinha nada marcando no amperímetro. Essa bolinha aqui em cima é um amperímetro, lembrando que amperímetro mede ampere, que é a corrente elétrica. Então, ó, marcação é zero, conta para cima assim é zero. Só que no momento em que começou a entrar aqui, ó, perceba que o amperímetro que estava aqui em cima, ele deslocou para um lado. Então, o desenho, né, estou mostrando que foi deslocado para cá. Pronto. Aí depois ficou totalmente submerso, e ele voltou a marcar zero. Olha que loucura. Depois, quando estava saindo, voltou novamente a marcar, né, no sentido oposto, e vai estar aqui, ó, para cá agora, ó. A corrente mudou de sentido, mas existe uma corrente, né? Depois, quando saiu novamente, voltou a ser zero. Então foi isso que aconteceu. Esse é o experimento de Michael Faraday. Aí eu te pergunto, a gente pode afirmar que um fluxo magnético cria uma corrente elétrica, né? Inclusive essa corrente elétrica que é gerada aqui, ó, é a chamada de corrente induzida. É verdadeiro ou falso? E aí? Você deve estar pensando, verdadeiro, professor. Tá aqui, ó, você está mostrando aqui, ó, no início aqui, no finalzinho, um campo magnético lá, onde tem um fluxo magnético gerando corrente elétrica. A resposta é não. Como assim, professor? A resposta é não? Por quê? Porque é o seguinte, olha que louco. Olha no meiozinho aqui, ó, nessa parte que eu estou passando o mouse, ó, aqui. Percebam que aqui tem fluxo magnético, que tem campo magnético, tem uma espira, mas a corrente chegou a zero. Então eu não posso falar que fluxo cria uma corrente. Porque aqui tem fluxo magnético, lembrando que fluxo magnético, né, é o campo magnético, né, ó, que atravessa uma espira, mas não tem corrente. Então o correto é eu afirmar o seguinte, que a variação do fluxo que gera uma corrente elétrica induzida. Percebam que, por que é uma variação? Perceba que nesse momento aqui, ó, o fluxo magnético está aumentando, porque cada vez mais entra mais linhas de campo magnético aqui. Então está aumentando, então está variando. E nesse caso aqui, ó, nesse último caso aqui, ó, está diminuindo. Então, de acordo que diminui o fluxo magnético, então significa que está variando, né? Então também vai ter corrente elétrica induzida. Então lembra disso. A variação do fluxo gera uma corrente induzida. Ai, professor, mas o que faz o fluxo variar? Ué, pode ser eu chegar uma espira, né? Aqui, ó, chegando aqui dentro, afastando, por exemplo, né? Pode ser também eu posso influenciar no valor do campo magnético, né? Se eu, por exemplo, aumentar o campo magnético aqui, ó, aí sim, ou diminuir, aí sim aqui eu estou gerando corrente elétrica. Porque lembra da fórmula, ó, a fórmula. Fluxo magnético, né? O campo magnético vezes a área. Então, se aqui muda, né? Isso aqui diminui, Isso aqui aumenta, tá vendo? Anda junto. Então, a variação do fluxo pode acontecer também com a variação do campo magnético, que automaticamente gera uma corrente elétrica. Entendidos? Então, esses assuntos
É um assunto que o Enem adora abordar. O Enem adora falar que o campo magnético constante gera corrente. Falso, né? Vamos supor, o campo magnético constante e a espira totalmente imersa lá. Falso, igual esse caso aqui, ó. O fluxo magnético gera corrente. Falsa. Então é sempre o quê? A variação. Tem que acontecer a variação de algum modo para que a corrente, né, seja estabelecida. Eu até trouxe uma gifzinha aqui, ó. Acho bem legal essa gifzinha, né? De um outro exemplo, né, de variação de fluxo magnético. Quando eu pego o ímã e aproximo o ímã, eu estou aumentando o fluxo, tem corrente para um lado. Quando eu estou afastando o ímã, eu estou diminuindo o fluxo, né? Eu tenho corrente para o outro lado. Então perceba aqui, ó, aumentou para um lado, diminuiu para o outro, tá vendo? Ó, quando você aproxima, vai ter mais linhas de campo magnético entrando, ou seja, tem maior fluxo magnético, está aumentando. Então, a condição mínima é que tenha variação de fluxo magnético, que aí, né, está estabelecido a corrente elétrica induzida. Então é isso que vai gerar uma corrente, a energia elétrica, né, em larga escala, que eu vou mostrar para vocês aqui a pouquinho. Então essa é a parte teórica, né? A parte teórica não, né? A parte experimental, né? Bem de boa. Agora eu quero ir um pouquinho além, um passo além ali e falar, né, da lei de Faraday. Enfim, já vou falar agora da lei de Faraday. A lei de Faraday é uma lei que muitas pessoas acham que é difícil, mas você vai ver que é muito suave também, bem brando de entender. Ainda mais que a gente entendeu o experimento de Faraday. Então, é só seguir a linha de raciocínio. Uma maneira que eu fiz muito para eu conseguir aprender física de maneira sólida, né, e ter uma pontuação alta no vestibular, até passar em medicina. Porque quem não sabe, eu já passei em medicina numa federal, quando eu era pré-vestibulando. Então, o que fez eu construir esse alicerce é de entendendo, né, como é que foi, né, construído cada bloquinho na física, né? Como que foi o experimento de Michael Faraday. Só que para entender o experimento de Michael Faraday, eu tinha que saber o que é um fluxo magnético. Vou mostrar para vocês, dessa forma aqui, né? Fluxo magnético é o campo magnético atravessando a área de uma espira. Aí depois teve o experimento. A variação de fluxo gera corrente elétrica. Ah, pronto. Isso já ficou solidificado aqui na minha mente. Aí agora eu posso ir para o próximo passo, lei de Michael Faraday. Porque se eu vou direto, né, começo ali, indução eletromagnética, já com a lei de Faraday, fica muito decoreba. E aí, sabe, a gente esquece facilmente. Mas agora, olha como é que vai fazer sentido. Ó, Michael Faraday, ele tinha descoberto, tinha visto, ó, presta atenção comigo aqui, ó, me acompanha. Ele tinha percebido que a variação de fluxo gera corrente. Só que todo mundo sabia que antes de ter uma corrente, é porque tem uma força eletromotriz. Né? Por exemplo, quem que gera uma corrente elétrica num fio quando eu conecto ele numa pilha, numa bateria? Por exemplo, controle remoto, né? A corrente elétrica aqui no meu celular. Né? O que faz ele gerar essa corrente elétrica para funcionar? É uma bateria. E o que uma bateria tem em comum? Uma voltagem, uma força eletromotriz. Uma diferença de potencial para poder movimentar as cargas. Então Faraday pensou, opa, se quando eu faço uma variação de fluxo, está rolando movimento de cargas, está rolando corrente elétrica, então é porque antes de acontecer essa corrente elétrica, está tendo uma força eletromotriz, uma voltagem, uma tensão elétrica. Lembrando que voltagem, potencial, tensão, força eletromotriz são sinônimos. Então existe isso, porque é isso que vai fazer a corrente elétrica estabelecer. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer estudo, experimentos, para entender, né, para ver uma fórmula para chegar no cálculo de uma voltagem, de uma força eletromotriz, né, dessa maneira que está sendo gerada uma corrente elétrica. Então a lei de Faraday está atrás disso. E olha só como é que ela é de boa. Ó. Ele percebeu que a lei de Faraday fala o seguinte, ó, ele percebeu que a força eletromotriz induzida, né, que vai gerar a corrente elétrica, é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético e inversamente proporcional ao tempo em que essa variação ocorre. Então, matematicamente, fica isso aqui. Ó. Então, essa fórmula aqui é a lei de Faraday, é o descobrimento, né, de como que faz para encontrar a força eletromotriz, porque essa força eletromotriz está fazendo uma corrente elétrica ser estabelecida. E é só lembrar dessa fórmula. É a variação do fluxo, né, ΔΦ, sobre a variação do tempo. A unidade de medida é o volt, né? Você já sabe, né? V é volt. Pronto, é isso. Isso é a lei de Faraday. Então percebam que nessa aula de hoje teve duas fórmulas. Eu vou deixá-las aqui, ó, para você lembrando comigo qual foi a primeira fórmula. A primeira fórmula foi a do fluxo magnético. Fluxo magnético é o quê? É o campo magnético
vezes a área da espira vezes o seno de θ, que é um ângulo, né, entre a área da espira e o campo magnético. Só que de maneira geral, não precisa se preocupar com isso, porque de maneira geral o fluxo vai estar perpendicular no igual a 90. Pronto. E agora eu falei para vocês, hein, que a variação do fluxo, cria, né, uma corrente elétrica. Né? Então cria uma corrente elétrica induzida. Pronto, cria uma corrente elétrica induzida. E agora indo um pouquinho além, então se existe uma corrente elétrica induzida, é porque existe uma força eletromotriz por trás disso tudo. E aí Michael Faraday consegue encontrar essa força eletromotriz. E é só pegar a variação do fluxo e dividir pela variação do tempo. Prontinho. Tá aí. Então, basicamente duas fórmulas, hein? Duas fórmulas. É essa aqui. Tá aí, ó. Essa aqui e essa aqui. Aqui no meio, né, é só um experimento mesmo. Aqui é um experimento. Então, essa aqui é a lei de Faraday, que é o assunto nosso da nossa aula de hoje. Faraday. Prontinho. Então, Michael Faraday viu isso. Agora você consegue, né, entender, né, como que surge essa corrente. Então, porque existe uma força eletromotriz, essa força eletromotriz cria uma corrente elétrica induzida, e aí a gente pode pegar aquelas formas que talvez você já conheça, lá de eletrodinâmica, né? Por exemplo, a primeira lei de Ohm, você ri, nossa, horrível, né? Você ri, né? V igual a RI, voltagem, resistência vezes corrente. Então, você pode usar ela, então vou tentar te mostrar aqui, ó, rapidinho, ó, você pode usar isso aqui, ó, V igual a RI, aí você vai lembrar que isso aqui é a força eletromotriz, é a mesma coisa. Então é igual a R vezes I. E por aqui, ó, se você tem a resistência, você passa dividindo, você consegue achar a corrente elétrica induzida. Então, saber disso, né, ter essa noção é muito, muito importante. Deixa eu ver se eu pegando tudo aqui, tá? Né? Então, saber disso que é muito importante. E é o que eu deixei aqui agora no próximo slide para você aprender de vez, ó. A força eletromotriz induz uma corrente elétrica induzida, né? Que pode ser calculada como? Só pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência, né? Como eu falei para vocês. É só pegar esse cara aqui, ó, e dividir. Não quer ficar a corrente, é a força eletromotriz dividida pela resistência. Pronto. Ah, professor, tem que decorar essa fórmula? Não, essa fórmula você já sabe lá de eletrodinâmica. Tem vários vídeos, né, de eletrodinâmica no canal Física Sem Neuro, lotado, cara. Inclusive, se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva. Toda semana sai vídeo longo explicando todo o conteúdo e todos os dias saem, né, vídeos curtos explicando trechinhos aí da matéria. Tudo para te auxiliar, para você acertar 12 de 15, né, questões de física no Enem. Ok? Muito bem. Lembrando que a corrente elétrica é dada em ampere, né, e uma coisinha importante, um detalhezinho, uma picuinhazinha, que é a seguinte. Pode acontecer, né, de não ter apenas uma espira, mas eu enrolar várias espiras. Por exemplo, isso aqui, ó. Se eu der, por exemplo, nesse momento aqui, ó, perceba que agora eu tenho duas espirazinhas, tá vendo? Duas espiras. Não, professor, verdade. Uma, duas. E aí eu posso colocar essas duas espiras no interior de um campo magnético. Então essas duas espiras aqui, ó, vai dobrar o valor da força eletromotriz. É isso que vai acontecer, tá bom? Quando eu vou enrolando ali, né, várias espiras, eu vou formar uma coisinha chamada bobina, e aí a força eletromotriz é a mesma fórmula, só que você multiplica pelo N, onde o N é o número de espiras que tem aqui. Então tá aí, ó. Força eletromotriz formada por N espiras, hein? É a mesma fórmula, né? É a variação do fluxo dividido pelo tempo, vezes o N, onde o N é o número de espiras. Pronto. Então se tiver mais de uma espira, né, é só colocar o N ali. Ah, tem 5 espiras. Então é a variação do fluxo dividido pelo tempo, vezes 5. Ah, tem 7 espiras. Variação do fluxo dividido pelo tempo, vezes 7. Pronto, vai indo e você vai chegar, né, no valor da força eletromotriz. Achou o valor da força eletromotriz? Você divide pela resistência que você acha corrente. Pronto. Acaba aí. Acredite ou não, essa é a parte teórica da aula de hoje. Morre nesse momento. Tem as aplicações, hein? Que as aplicações é o que eu acho mais legal de tudo, né? Porque com a aplicação você vai conseguir ver sentido na matéria, né? É com a aplicação que você vai perceber, opa, eu não estou estudando uma coisa
somente, que você pode até pensar, eu estou estudando isso só para passar no meu vestibular, mas aí vai ficar aquele estudo massivo, cansativo, chato, né? Você vai estar com aquela impressão que a física é muito difícil, nossa, meu Deus, está muito chato isso. Então, vai ter esse parâmetro, né? Essa comparação, né? Nossa, a física é difícil quando eu comparo ela com, sei lá, literatura, por exemplo. Só que, se você começa a ver a física junto com aplicações no seu cotidiano, quanto que ela é útil, tanto que ela contribui para o avanço científico, né, e de toda a modernidade aí, você vai começar a ver a física de maneira mais gostosa. Assistindo às aulas você vai conseguir, né, entender o conteúdo, vai conseguir fazer exercício, e aí uma coisa que você achava que era chata, você vai começar a perceber que é bem gostoso, né, que é bem prazeroso de estudar. E vai por mim, cara. Quando você estuda alguma coisa ali, imaginando ali, pô, velho, é gostoso aprender isso. Isso aqui vai ter no fundo vai ter uma finalidade ali, né? Que vai ser útil ali para eu poder conversar com alguém e tal. Fica mais fácil o aprendizado também. E aqui neste momento aqui, ó, uma aplicação que eu trouxe simplesmente geração de energia elétrica em larga escala. Olha só que legal. Se você, né, começa a rotacionar aqui, onde estou com o mouse aqui, ó, começa a rotacionar. E aí, você vai rotacionando a espira no interior de um campo magnético. Aí eu vou estar causando variação de fluxo, eu estou causando, então, corrente elétrica, né? Porque, por exemplo, assim está máximo. Está máximo. E aí, ó, quando eu faço isso aqui, diminuiu. Agora começou a aumentar de novo. Então, o tempo todo, se eu estiver girando uma espira no interior de um campo magnético, eu vou estar o quê? Eu vou estar variando o fluxo. Se eu estou variando o fluxo, eu estou gerando corrente elétrica. Estou primeiro gerando uma força eletromotriz que gera uma corrente elétrica. Pronto. E aí, essa corrente elétrica, ela já vai estar associada, né, a um distribuidor, né, a um transformador de energia, que vai mandar para as linhas de rede elétrica, que vai mandar para as cidades, que vai abastecer sua casa. Ou seja, o que acontece de fato é que essa pequena coisa que eu acabei de ensinar para vocês, que é variar um fluxo magnético, que gera corrente elétrica, é o pilar de toda a geração de energia em larga escala que você está usando neste momento. Inclusive, para você carregar o seu celular, provavelmente você chuchou ele na tomada. Vem de onde essa energia da tomada? De uma usina hidrelétrica aqui no Brasil. E se aí vem de uma usina hidrelétrica, como é que funciona a usina hidrelétrica? Você represa a água, você libera as comportas, essa água vai ganhar movimento que vai girar as turbinas, igual eu posso girar aqui com a mão, né? Só que vai ser a água para gerar muitas turbinas. Né? E essas turbinas vão estar acopladas a elas espiras que vão rotacionar, que vai gerar corrente elétrica e vai ser distribuída instantaneamente aí para as cidades de maneira geral. Então, olha que loucura! Todos os geradores de energia, todos, têm o mesmo princípio, mesmo. Fazer o quê? Variar fluxo magnético. Como? Movimentando, girando espiras no interior de campo magnético. Ou você pode girar a espira, ou você pode deixar a espira fixa e girar o ímã, né? Tanto faz, vai girar um ou outro, desde que vai estar variando o fluxo magnético aqui, ó. Então vai estar sendo gerado. Aí você pode usar várias fontes. Você pode, por exemplo, pegar a usina eólica. Essa usina eólica, né, vai ter aquelas pás grandonas que vão girar, e esse giro vai gerar instantaneamente a corrente elétrica, porque vai estar girando as turbinas, que vai estar tendo variação de fluxo magnético. Quando tem usina hidrelétrica, eu falei para vocês, né, essa água movimenta lá as pás, e essas pás vão estar, né, associadas a uma espira que vai estar no interior de campo magnético, e vai estar rolando variação de fluxo magnético. Quando você pega uma termoelétrica ou uma termonuclear, mesmo funcionamento. Termoelétrico usa o carvão mineral para aquecer uma caldeira, para ter um vapor, né, de um líquido ali muito energético. Esse vapor, quando passa pelas turbinas, giram, e ao girar lá essas turbinas, né, estão acopladas a uma espira no interior de um campo magnético para gerar o quê? Variação de fluxo magnético. A mesma coisa de uma usina nuclear. A quebra do urânio, a fissão do urânio, né? Essa fissão do urânio, essa quebra do urânio libera muita energia. Essa energia aquece muito o líquido, que vai gerar um vapor muito aquecido. Esse vapor vai gerar essa turbina,
que também vai estar acoplado a uma espira, que está numa região de campo magnético, vai ter variação de fluxo magnético, e aí vai gerar energia elétrica. Então tudo é isso, tudo, cara. Então olha que loucura. Então por isso que eu nem gosto desse assunto, eu nem gosto de aplicabilidade. E quando você consegue enxergar o Enem com aplicabilidade, fica tudo muito mais prazeroso de entender, e você consegue fazer questões igual a gente vai fazer agora neste momento aí, ó. A primeira questão, Enem 2011, questãozinha bem interessante, bora ler ela e todo mundo junto. Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É neste momento, quando eu posto uma questão de física aqui para você, você consegue fazer essa questão de física, você já começa a sentir confiante, você começa a perceber que a física não é essa coisa impossível, né? E ao você conseguir fazer uma questão, é um passo para você, né, também fazer várias questões. E fazendo várias questões, vai culminar o quê? Numa futura aprovação no vestibular dos seus sonhos. Então, essa é a magia dos estudos. Então vamos lá, ó. Enem 2011. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Olha só. Então, um gerador de energia para acender lâmpada. Você já sabe como é que é gerar energia. Para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta. E quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. Então, ó, tem um ímã e uma bobina. Opa, entendi. E a bobina, igual eu falei para vocês, é várias espiras juntas, assim, ó. Quando você tem várias espiras, é chamado de bobina. Pronto. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de... O que vai acontecer? Vai ter que ter o quê? Variação de fluxo magnético, né? Ou variação de campo magnético, alguma coisa tem que estar variando. Não é só ter o campo magnético ali paradinho. Tem que estar variando, porque quando está variando, vai ter uma corrente elétrica sendo gerada, né? Então não adianta deixar, por exemplo, essa espira parada no interior de um campo magnético. Não adianta. Vamos lá, letra A. Corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Não. Quem está sendo gerado é a corrente elétrica. Errado. Bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. Só a bobina está imersa no campo magnético não gera. Acabei de falar para vocês. Então é uma variação. Bobina em atrito com campo magnético. Pelo amor de Deus, atrito é sólido com sólido, né? Ó, isso aqui é atrito, né? Não tem, vou atritar aqui agora nesse momento com o campo magnético do ímã. Coloco o ímã aqui, vou passar minha mão aqui, vou estar atritando o campo magnético. Não tem jeito. D. Corrente elétrica é gerada em um circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Como eu falei para vocês, o campo magnético sozinho não faz nada. Letra E. A corrente elétrica é gerada em um circuito fechado quando há variação do campo magnético. Sim. Para ficar mais correto ainda, tinha que ser variação do fluxo magnético. Mas como não tem essa alternativa à variação do fluxo magnético, a gente já sabe que se tem variação de fluxo magnético, é porque também pode ter variação do campo magnético, que são diretamente proporcionais, tá vendo? Então, a melhor resposta vai ser letra E. Pronto, foi. Aí você deve pensar, professor, questão de 2011, e atualmente cai? Tá aí, ó, 2020, Enem 2020. Bora fazer essa questão aí, ler todo mundo junto? Em uma usina geradora de energia elétrica, através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta no aumento do... vamos lá então fazer essa questão aqui. Essa é a forma da força eletromotriz, né? Da voltagem, do potencial elétrico. Isso aqui foi aumentado. Então, se isso aqui foi aumentado, duas coisas podem ter acontecido. Ou aumentou a variação do fluxo, porque isso aqui aumenta a variação do fluxo, aqui aumenta, que é diretamente proporcional. Ou o que pode ter acontecido é do fluxo ter ficado constante, mas o tempo que ocorre cada variação do fluxo é diminuído. Ou um ou outro. Correto? Professor, mas a área pode estar aumentada? Não, gente. A bobina está lá no interior da usina já paradinha, né? A gente não vai... ele constatou que aumentou. Então,
foi mexido em algum ponto aqui, ó, não aqui, não na área, não no ímã, o ímã que está lá é o mesmo, entenderam a ideia? Aqui, ó, não mudou, pronto. Então vamos ler agora as alternativas. Letra A. Por que teve o aumento, né, da diferença de potencial, da voltagem, da força eletromotriz? Né? Resulta do aumento do intervalo de tempo que as bobinas ficam imersas? Não. Né? Diminuiu, então tá errado. Se fosse diminuir o intervalo de tempo que as bobinas ficam imersas, estaria correto. Mas se aumenta, que teria diminuído. Errado. Letra B. Fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento em sua área interna, exposta ao campo magnético aplicado. Como eu falei para vocês, as bobinas já estão lá dentro. A gente não vai aumentar essa área lá. Não foi trocado, não foi falado, foi trocado as bobinas. Se falado tivesse trocado, podia ser uma alternativa. Não foi falado nada disso no enunciado. Letra C. A intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio de aplicações de campo magnético mais intenso. Se é os mesmos ímãs, então não tem como, não foi trocado o ímã também, entende? Então, errado. Letra D. Rapidez com que o fluxo magnético varia das bobinas por meio de um aumento da velocidade angular. Opa, gostei, hein? Então aqui aumentou, ó, a variação do fluxo aumentou. Como que aumenta a variação do fluxo? Imagina aqui, ó, isso aqui está girando devagar, aqui é o ímã, ó, está girando devagar, então velocidade angular devagar. Agora, se eu começar a girar mais rápido, estou girando mais rápido, então a variação do fluxo é mais intensa, né? Mais rapidinho mesmo, diminui, ó, do máximo para zero, agora do zero para o máximo. Então é muito rápido isso. Então, consequentemente, se aumentou a variação do fluxo, é por causa do fluxo magnético, é por causa que aqui está girando mais rápido, aumentou a velocidade angular. Uma resposta boa. Vamos só analisar a letra E. Resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento da espessura dos terminais. Nada a ver também, não foi falado de nada trocado aí. Então o que aconteceu é que começou a passar mais água, né, com maior pressão ali, batendo nas pás, e aí girou com a velocidade angular maior. A maior resposta é a letra D. Pronto, acabou. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, né, nessa aula de hoje. Essa parte, né, tão importante envolvendo indução eletromagnética. E agora você vai entender o que é indução eletromagnética. Se eu voltar aqui, ó, quer ver? Para o primeiro slide, que eu comecei a aula com vocês hoje, ó. Fenômeno que origina a produção de uma força eletromotriz, né, de uma voltagem, em um corpo exposto a um campo magnético variável, tá vendo? Agora fez sentido, né? Ou exposto a um fluxo magnético variável. Fica até mais completo. Eu vou até mudar aqui no finalzinho aqui, ó, a um fluxo magnético variável. Agora ficou até mais completo, né, essa definição. Porque se tem variação de fluxo magnético, tem geração de força eletromotriz, de voltagem, de potencial elétrico. Ok? Muito bem, eu sou o Thales do canal Física Sem Neuro. Sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula rumo aos 12 de 15 em Física no Enem. Até!